Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Algebrista. Meu nome é Antônio Lacerda e nós vamos continuar com o nosso curso de isogenias. E neste vídeo nós vamos ver os corpos finitos. Mas antes, vou fazer uma revisão da aula anterior. Nós vimos as estruturas grupais, começando pelos magmas, depois indo para semigrupos, depois monóides, grupos e grupos abelianos. Nós também vimos as estruturas anelares, começando com anel, depois anel comutativo, depois domínio integral, depois um corpo. E também nós aumentamos nosso vocabulário com 28 novos nomes. Continuando nossa metáfora com o mergulho, na aula de hoje, o nível da água atingirá o pescoço. Mas antes vamos introduzir o conceito que vai ser importante daqui em diante: aritmética modular. A aritmética modular atua sobre os números inteiros e produz subconjunto dos números naturais contendo restos de divisão por um inteiro n, os quais são representados desta forma, um z barra nz. Existe toda uma razão para essa simbologia, mas que eu não vou entrar em detalhes agora. Exemplos: o z barra 2z só tem dois elementos no conjunto, o 0 e o 1. O z barra 3z só tem três elementos, o 0, 1 e o 2. E assim vai, e terminamos aqui com o nosso exemplo, o z barra 6z, que contém os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Na verdade, o conjunto contém os restos de divisão, por isso que são todos positivos e abaixo do número em destaque aqui na simbologia. Vejamos primeiro as operações mais fáceis. A primeira operação é a módulo. A operação módulo é aplicada aos números inteiros e tem como saída o resto da divisão por um número inteiro n não nulo. Então, basicamente, essa é a imagem que você tem que memorizar. A entrada da máquina vai receber elementos do conjunto dos inteiros e a saída da máquina vai conter apenas elementos do conjunto z barra nz, ou seja, os restos da divisão. E ela é uma operação unária. Por quê? Porque só precisa de uma entrada. Dados dois inteiros quaisquer, a e n, com n não nulo, representamos a operação módulo n por a mod n. Exemplos: 10 mod 7 é igual a 3. Por quê? Porque o 10 dividido por 7 vai dar resto 3. 21 mod 5 é igual a 1. Por quê? Porque 21 dividido por 5 dá resto 1. 68 mod 8 é 4. Por quê? Porque o resto da divisão de 68 por 8 é igual a 4. E 90 mod 11 é igual a 2. Por quê? Porque o resto da divisão de 90 por 11 é igual a 2. As expressões abaixo estão corretas. 25 mod 7 é igual a 22 mod 9. Por quê? Porque 25 dividido por 7 produz resto 4. E 22 dividido por 9 também vai produzir um resto 4. Então, daí a igualdade. Mas embaixo nós temos 25 mod 7 igual a 53 mod 7. E o interessante é que para nós é melhor essa de baixo. Ela é que mais nos interessa. Porque a partir dessa construção nós podemos construir uma simbologia bem interessante. Ou seja, aqui você pode perceber que os dois lados da igualdade estão sob a mesma operação mod 7. Então, nós podemos dizer que dois números inteiros são congruentes entre si quando eles produzem a mesma saída numa mesma operação módulo n. Olha que interessante. Então, ou seja, eles vão produzir o mesmo resto. Em outras palavras, dois números inteiros são congruentes quando eles produzem o mesmo resto ao serem divididos por um inteiro n não nulo. Representaremos a congruência entre dois números inteiros a e b da seguinte forma: a, esse símbolo novo aí, que parece uma igualdade, b mod n. O símbolo de congruência foi criado por Gauss em 1798 e aparece pela primeira vez em sua grande obra Disquisitiones Arithmeticae, que em latim quer dizer investigações aritméticas,
É um livro clássico da matemática e foi publicado em 1801. Então, olha que interessante. 25 mod 7 é igual a 53 mod 7. Essa igualdade é verdadeira. Mas ela pode ser reescrita com essa nova simbologia. Como? Dessa forma. E como é que nós vamos ler? 25 é congruente a 53 módulo 7. É assim que se lê. A aritmética modular consiste em acoplar a operação módulo às operações aritméticas básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, criando assim novas operações: a adição modular, a subtração modular, a multiplicação modular e a divisão modular. E esse aqui é basicamente o esquema. Nós temos o conjunto dos números inteiros, que fornecerá as entradas para a operação aritmética básica, e a saída será submetida ao módulo e produzirá apenas restos positivos. Então, o que se faz? Você encapsula essas duas máquinas numa máquina só, chamada operação modular. Então, vamos ver cada uma delas, começando pela adição modular. Então, 11 mais 2 mod 12. Como é que vamos calcular isso? 11 mais 2 dá 13. 13 dividido por 12 dá resto 1. 11 mais 2 é igual a 13. 13 dividido por 8 dá resto 5. E 11 mais 2 dá 13. E 13 dividido por 5 vai produzir um resto 3. Então, basicamente é isso. Subtração modular. Menos 11 mais 2 dá menos 9. Ora, menos 9 dividido por 12 vai dar o resto o quê? 3. Positivo, porque o resto é sempre positivo. Menos 11 mais 2 dá menos 9. Menos 9 dividido por 8 vai dar resto 7. Menos 11 mais 2 dá menos 9. Menos 9 dividido por 5 vai produzir um resto 1. Multiplicação modular. 11 vezes 2 é igual a 22. 22 dividido por 12 vai produzir um resto 10. 11 vezes 2 dá 22. 22 dividido por 8 vai produzir um resto 6. E 11 vezes 2 dá 22. 22 dividido por 5 vai produzir um resto 2. É comum encontrar em livros as seguintes representações, além daquela que nós vimos até agora. A adição modular pode ser representada por esse símbolo aqui, que eu vou chamar de O+ sobre N, e a multiplicação modular por o O dot sobre N. É fácil perceber que podemos formar anéis comutativos juntando nosso conjunto dos restos mais as operações adição modular e multiplicação modular, e tendo como elementos neutros o 0 e o 1. E aqui está a nossa estrutura anelar, o nosso anel comutativo, com os elementos que nós vimos até agora: o conjunto dos restos, a adição modular e a multiplicação modular. Mas podemos não ter um domínio integral. E por quê? Porque lembra que para ter um domínio integral nós não devemos ter divisores de zero. E em alguns casos a gente consegue ter divisores de zero. Por exemplo, na aritmética mod 8, nós temos 2 vezes 4 igual a 8. E 8 dividido por 8 dá resto 0. Da mesma forma, 6 vezes 5 é 30. E 30 dividido por 15 dá resto 0. Então, 2 e 4 são divisores de 0 em mod 8. E 6 e 5 são divisores de 0 em mod 15. Quando o n é primo, não há divisores de 0. Essa é a primeira vantagem de utilizar o módulo primo. Vamos ver a divisão modular, que ela é a mais complexa de todas. 11 dividido por 2, aqui nessas três aritméticas, módulo 12, módulo 8, módulo 5, nós vamos reescrever, porque dividir, na verdade, é multiplicar pelo inverso multiplicativo. No caso aqui, nós vamos ter que descobrir qual é o inverso multiplicativo de 2, em cada uma dessas operações módulos aqui. Mas não existe no primeiro caso, e nem vai existir no segundo, somente no terceiro. O inverso multiplicativo de 2 é 3, então 11 vezes 3 dá 33. 33 módulo 5 é igual a 3.
Vamos entender melhor o que aconteceu aqui. Na aritmética modular de tamanho n, só é possível dividir por um número a quando o a e o n são coprimos. Por isso que nós não conseguimos fazer a divisão nos dois primeiros casos, porque 2 e 12 não são coprimos. Veja, o MDC deles é 2. E 2 e 8 também não são coprimos, porque o MDC deles também é 2. Só no terceiro caso, que 2 e 5 são coprimos, houve a divisão. Mas como se divide nas operações modulares? Através do algoritmo de Euclides estendido. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica direito esse algoritmo, mas eu não vou falar agora sobre isso. Eu vou colocar referência para o vídeo. Quando n é um primo p, a divisão é sempre possível. Olha só, essa é a segunda vantagem de utilizar um módulo primo. Quando n é um primo p, então, como a divisão é sempre possível, nós temos um corpo. E aí vem o conceito de corpo finito, que é o objetivo da aula. Um corpo finito é um corpo que tem essa estrutura, né, um conjunto e as duas operações, que é sempre possível dividir, ou seja, todos os números não nulos possuem o inverso multiplicativo, e a cardinalidade do conjunto S é finita. Representamos um corpo finito de cardinalidade Q da seguinte forma. Esse F, da forma blackboard bold, que eu já expliquei o que é o negrito de quadro negro, um FQ. Quando Q é um primo, então o FP é igual ao aritmético modular modo primo. Mas, quais são os valores possíveis para Q? Só é possível ter corpos finitos de cardinalidade P elevado a R, onde P é um primo e R pertence aos inteiros positivos. Não confundir, então, corpo finito de cardinalidade P elevado a R com o anel de inteiros módulo P elevado a R. Essa igualdade só ocorre quando R é igual a 1, que nós já vimos antes. Então, esse é o que nós já vimos. O F3 ele é igual ao Z barra 3Z, contendo os elementos 0, 1, 2. Agora, o Z3 ao quadrado, ou Z9, contém os elementos de 0 até 8. E o F3 ao quadrado é totalmente diferente. Ele contém os elementos 0, 1, 2, x, x mais 1, x mais 2, 2x, 2x mais 1 e 2x mais 2. Eu não vou entrar em detalhes dessa simbologia, eu pretendo fazer outros vídeos que expliquem melhor esse conceito, porque não temos um espaço adequado aqui, porque o foco desse minicurso são as isogenias. O F3 ao quadrado, ele tem 3 ao quadrado elementos, ou seja, 9 elementos. O F3 ao cubo conterá 27 elementos, porque 3 ao cubo é igual a 27, e são todos listados aqui. Mais uma vez, não vou entrar em detalhes, porque isso faz parte, não temos tempo aqui para explicar sobre isso. Então, já vimos a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, tudo na aritmética modular, em FP. Agora, não temos tempo para ver em FP elevado a R. Não vou explicar ainda. Vejamos agora uma operação também que vai ser importante, a raiz quadrada. Quais são as soluções da equação x ao quadrado congruente a A na aritmética modular? Na aritmética mod 8, por exemplo, a equação x ao quadrado congruente a 1 tem 4 soluções, o 1, o 3, o 5 e o 7. De fato, nós temos 1 ao quadrado é igual a 1, mod 8, módulo 8. 3 ao quadrado é 9, 9 dividido por 8 vai produzir o resto 1. 5 ao quadrado dividido por 8 vai produzir o resto 1. E 7 ao quadrado vai produzir, dividido por 8, vai produzir o resto 1. Enquanto as outras equações, x ao quadrado igual a 3, x ao quadrado igual a 5, x ao quadrado igual a 7, não possuem soluções em módulo 8. Agora minha pergunta, em corpos finitos, será que as coisas ficam melhores? Sim. Em corpos finitos, a equação x ao quadrado congruente a A ou tem duas soluções ou nenhuma. Como saber que a equação x ao quadrado congruente a A tem soluções em FQ?
Se Q é igual a P, então saberemos se a equação x² é congruente a A, tem soluções em FQ, utilizando o símbolo de Legendre, que é uma notação que eu não vou explicar aqui, também não tem espaço. Então, o que o símbolo de Legendre fala? Isso aqui não é uma fração A sobre P. Tem todo um cálculo aí por cima dessa notação. Mas ele diz o seguinte: se o símbolo de Legendre for igual a 1, então a equação tem solução. Se o símbolo de Legendre for igual a menos 1, não terá solução. Agora, se Q é igual a P elevado a R, as coisas ficam mais complicadas. E mais uma vez, eu não vou explicar aqui. Okay? Então, por hoje chega. Aqui é só uma introdução bem rápida sobre os corpos finitos. Nós vimos simplesmente 3 novos nomes: corpo finito, números congruentes e operação módulo. E na próxima aula atingiremos a profundidade de 2 metros. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.